Estamos apresentando Sinta-se Bem, com Olga Goulart. Então, como eu falei que o momento é oportuno para falar da importância do aleitamento materno, nós estamos já na 22ª Semana Mundial do Aleitamento Materno. É o tema da campanha de 2013, né? O aconselhamento, apoio às mães que amamentam. Próximo, contínuo e oportuno esse assunto, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno ocorre sempre na primeira semana de agosto em 120 países. As ações se estendem por todo o mês, envolvendo a Secretaria de Saúde, estadual e municipal, bancos de leite humano, hospitais amigos da criança, sociedades de classes, ONGs, instituições e profissionais da área de aleitamento materno. É um assunto muito legal. Eu falei para vocês que vai revivar a nossa memória, porque vai mesmo. Só quem amamentou sabe o prazer que isso dá à mãe e a importância que isso é para ambos, tanto para a mãe quanto para o bebê, principalmente para o bebê, não é? Já que em termos de prevenção, a melhor forma de se fazer é exatamente começando por aí. Na primeira semana de agosto, então, onde será debatida, né, a importância do aleitamento materno, que é um ato fundamental tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê, a gente traz esse assunto. A amamentação natural, ela é capaz de ajudar e evitar a morte de aproximadamente 1 milhão de crianças. Por isso foi decretado um direito pela Organização Mundial de Saúde em 2009. O leite materno é um alimento mais importante nos primeiros meses de vida, pois ajuda a reforçar a imunidade contra doenças infecciosas e doenças alérgicas também. Amamentar ajuda a reforçar os primeiros laços afetivos entre mãe e filho, transmitindo uma confiança e um carinho absolutos. Essa troca auxilia no desenvolvimento, inclusive, da inteligência do bebê. Eu acho que todos vocês já têm absoluta certeza disso tudo que nós estamos falando, mas eu tenho certeza também que muitas dúvidas vão surgir ao longo dessa 1 horinha, onde nós estaremos conversando com Lívia Teixeira e com Jacira Brasileiro, que entendem muito do assunto. Tudo bom, Lívia? Um grande prazer tê-la aqui. Já está apertadinho. Tudo bem, um grande prazer, um prazer meu. Na verdade, é um tema muito rico e de uma satisfação muito grande de falar sobre ele. Instintivamente nós mulheres já quase que trazemos, né, esse manual de instrução assim com relação ao nosso bebê. A gente sabe o que é um chorinho de dor, o que é um chorinho de dengue, o que é um chorinho de necessidade de um acalentozinho e tudo mais. Mas de qualquer forma, essa importância, né, de se iniciar a amamentação de uma forma correta, para que a mãe não sofra, não interrompa, não comece errado, é fundamental, e você já faz isso de longas datas e com muita propriedade, não é, Lívia? Isso, na verdade, assim, a mãe precisa se preparar para amamentar, né? Embora tenha um quê distinto, mas precisa uma preparação, né? Para aprender a amamentar, só amamentando, né? Uhum. Para o bebê saber mamar, ele tem que experimentar, só mamando que vai aprendendo. Então, na gestação, a mãe pode sim já buscar o apoio, já buscar informações, porque informação e apoio são realmente fundamentais para o sucesso da amamentação. É verdade. Tanto é que o próprio tema esse ano da Semana Mundial de Aleitamento é falando o quê? Sobre aconselhamento, sobre o apoio, quer dizer, a importância disso. E a propósito de aconselhamento, tem aqueles que são verdadeiros, que são verídicos, que são de fato extremamente profissionais, e tem alguns mitos aí que é bom que a gente aproveite a oportunidade também para desfazê-los, viu, gente? Jacira Brasileiro, é um grande prazer tê-la aqui. Tudo bom, querida? Tudo bem, para mim também é um prazer enorme poder estar trocando experiência e poder conseguir passar essas informações que é tão importante para essa população. É verdade. Jacira, você que coordena, né, uma maternidade de um grande hospital na qualidade de enfermeira, eu imagino o quanto você não apura, né, de diferença mesmo entre os bebês que são ou não amamentados. É uma diferença muito grande, não é? É muito grande, porque um dos índices que mais fazem o desmame precoce é a falta da informação. Então é por isso que a gente valora tanto
essa informação e esse apoio na amamentação nessa primeira fase da vida da criança. Uhum. Bom, eu falei há pouco desse desenvolvimento da inteligência do bebê, bem como, né, esse afeto que é transmitido, essa confiança, esse carinho que é transmitido no ato da amamentação. Mas além disso, desse ponto de vista mesmo de reforçar a doença, prevenir doenças, né, no bebê, reforçar a imunidade dele, o que você diria para as mães que ainda ficam na dúvida, ainda ficam com aquela vaidade excessiva de dizer que amamentando o peito vai cair mais rapidamente, ou que machuca, ou que dói, ou que o leite é fraco, e afirmativas dessa natureza? O que você diria? Eu diria que a gente precisa de muitas informações para a gente se ajudar e justamente não ter esses problemas que são previstos se a gente não tiver essas informações. Então, assim, uma boa pega, ele favorece uma amamentação com muito prazer e a satisfação é enorme, porque essa mãe sente alimentando sua criança e sustentando ela para uma vida de qualidade, que é um diferencial, não somente para nesse momento, mas para um futuro próximo. Verdade. Eu costumo falar que a amamentação na verdade, como é que eu digo assim, é uma poupança na saúde do filho, para a vida inteira, né? Então, assim, meus filhos foram amamentados e hoje eles me perguntam: mãe, eu tenho alergia, que? Mãe, enfim, eu falo: vocês foram amamentados por 2 anos e meio, por 1 ano e 9 meses. Então, assim, são crianças mais saudáveis. Mais saudáveis. Com certeza. Jorge, eu vou falar com você já já, e Tatiana também. Segura um pouquinho só na linha, que Jorge chegou primeiro. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Diga, querido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Pois não. A respeito da amamentação naquela fase que a mamãe passa pelo tratamento de câncer de mama. Seria possível esse processo, mesmo após o tratamento, e se essa amamentação é saudável tanto para a mãe quanto para o bebê? A amamentação é sim saudável. Precisa ter uma atenção especial em relação aos medicamentos, se essa mãe continua fazendo uso de alguns medicamentos, e como é que está o desejo dessa mãe em amamentar, né? Também se foi feita alguma cirurgia, algum procedimento que tenha comprometido a questão da mama em si, né? Se tem condição de produção, enfim, das glândulas mamárias, se a mama está íntegra, mas condição tem sim. Lógico que cada caso deve ser avaliado. Verdade. Mas tem sim. E a amamentação, ela começa o quê? Na cabeça. Verdade. Na vontade, no desejo. Exato. Eu complementaria até nesse sentido, porque alguns percalços podem acontecer, né? Problemas de saúde podem acometer mães durante a gestação, ou logo depois, ou mesmo antes, enfim, que impossibilite o ato em si mesmo. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que deve ter muita orientação, ainda que não seja o leite materno, mas uma forma de alimentar o seu filho o mais próximo possível dessa condição, para garantir, porque como você falou, esses fatores psicológicos interferem e muito, né? Inclusive com influência hormonal. Porque um dos hormônios responsáveis pela lactação, né, tem tudo a ver com essa questão emocional. Pronto, agora a gente fala com Tatiana na linha 3. Olá, Tatiana. Olá, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar sobre a Clínica Calma. Eu fui acompanhada durante a gestação dos meus 2 filhos, no pré e pós-parto, pela enfermeira Eliane Leite. Foi ótimo, meus filhos são super saudáveis hoje, eu não tive nenhuma rachadura no peito, me deu muito prazer amamentar. Foi muito bom mesmo, foi uma experiência muito boa. Ok. E quero aproveitar para parabenizar pelas novas instalações da Clínica Calma no Hospital da Bahia. Muito legal. Olha, quem teve a oportunidade, né? Como eu falei, tem gente que tem, outros não, mas hoje em dia, até alguns planos de saúde, algumas unidades, né, de postos promovem esses encontros, né, para esse aconselhamento. Queria que vocês comentassem o que Tatiana falou. Na verdade, essa preparação, né, para a amamentação, como a gente falou no início aqui, realmente ela é muito importante, né? A informação e o apoio, né, que é o nosso foco, na verdade, o foco da Semana Mundial, né? Ela determina, digamos assim, não é que tenha o sucesso, não determina o sucesso, mas assim, aumenta as chances desse sucesso, né? Então, parabéns, Tatiana, por você ter sido uma mãe que amamentou o seu filho, né, que buscou essa informação, buscou esse apoio. E olha, esse aconselhamento, eu diria assim, não é só a mãe que tem que estar lá não, viu? A presença do pai também é extremamente importante, já que fatores psicológicos estão
sendo considerados também no contexto. O apoio do pai nesse momento é muito importante, não é? É importante sim, porque assim, a gente sempre fala, quem amamenta não é somente a mãe, é a mãe e o pai. O pai e a família que está nesse apoio. Porque essa mãe, ela precisa ser sustentada, né, na condição que favoreça ela ter um pouco mais de tranquilidade para poder amamentar. Porque a tranquilidade reflete no resultado positivo dessa amamentação. Ok, maravilha. Agora a gente fala com Djaci, que está na linha 4. Olá, querida. Olá, Olga, boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Só para fazer meu relato positivo, que porque bom. realmente a amamentação, meu filho nasceu prematuro, eu amamentei até 1 ano de idade e pude perceber a melhora de saúde dele e de desenvolvimento, né? Quanto à estética da mama, isso aí a gente leva e nada com a autoestima lá em cima para ver a transmissão de carinho que você tem com seu filho, aquele amor que você vê transmitindo e ele transmitindo para você, não tem nada melhor, com certeza. Sem dúvida. Aquela mãozinha, né, roçando o colo da gente, o cabelo. Eu me lembro dos meus cabelos sempre foram mais longos, assim, os dedinhos enrolando no cabelo. Era uma coisa muito maravilhosa. Na verdade, o bebê não se alimenta só do leite, né, materno, que é super rico, mas do carinho. E todo esse carinho que é passado, toda essa troca de olhares e de carinho nessa fase, ele vem refletir também com o emocional dessa pessoa, desse adulto no futuro. Então aquilo é um sujeito bebê que vai crescendo e quando ele se tornar um adulto, com certeza vai ter um reflexo também desses momentos de carinho, de afeto, de toque. Olha, há quem diga que excesso de carinho, excesso de amor estraga a criança. Eu nunca ouvi uma afirmativa tão errônea. Não há condição de uma criança que se desenvolve dentro de um contexto de uma preocupação, de um carinho, de um amor, ainda que excessivo, não é? Que vá dar errado. Não tem condição disso dar errado, não é? Muito legal. Inclusive hábitos, né, como esse de amamentação, eles são seguidos de outros também. A mãe, normalmente, que tem essa preocupação de alimentar bem o seu bebê, ela tem preocupação em se alimentar bem, ela tem preocupação no que ela compra no supermercado depois para quando for entrar as papinhas, né, os suquinhos e tudo mais. E essa delícia que compõe, né, o crescimento de uma família, o desenvolvimento de uma família, ela é percebido claramente ao longo do crescimento dessa criança, e isso vai garantir uma confiança, um porto seguro muito maior na fase adulta dessa criança. Eu tenho a absoluta certeza disso. Vocês não concordam comigo? Com certeza. E o resultado positivo não é somente para a criança, é para a mãe também. Também, para a família, né? Na evolução do útero, que diminui, essa mãe fica muito mais bem preparada. Então, os resultados são para ambos. É verdade. Olha, a Tereza está dizendo aqui que tem prolactinemia, é isso mesmo? E me preocupo muito, pois eu sempre penso que eu não vou poder engravidar, e se engravidar, teria problema com a amamentação. Eu queria que vocês me esclarecessem e me orientassem. Um beijo a todas. Na realidade, eu acho que para cada caso é um caso. O nome é esse mesmo? Prolactinemia? Ela tem uma diminuição da prolactina. Então, assim, cada caso é um caso. Então, o que é importante é que a gente possa estar acompanhando essa mãe durante esse processo. Como é que está sendo a resposta da amamentação para a criança. E aí a gente vai acompanhar isso através do peso da criança. E dar resposta a essa criança no processo da amamentação, em relação à satisfação alimentar. Então, assim, eu acho que, inicialmente, a gente precisa acreditar que a gente é possível alimentar, uma vez que ela vai ser possível, já está. Então, se ela vai ter esse bebê, então a gente vai acreditar também que vai dar continuidade a esse processo. Então, acreditando, ela pode também estar fazendo respostas diferentes hormonais e conseguir fazer essa alimentação acontecer de maneira favorável. Ok. Então, porém, precisamos realmente acompanhar isso de maneira individualizada. Verdade. E como a gente falou aqui no início, são 2 hormônios basicamente responsáveis pela amamentação. Um é a prolactina e o outro é a ocitocina. A produção de ocitocina, ela é muito ligada à questão da mãe descansar, né? De emocionalmente ela estar equilibrada. Aí que entra a ajudinha do pai, não é? Isso, pra exatamente. revezar com a mãe as noites, às vezes mal dormidas, Isso. não é? Eu costumo dizer que, na verdade, para uma mãe cuidar de um bebê, ela precisa ser cuidada, né? No início, sobretudo, nas primeiras semanas. Então, realmente isso é essencial, né? Quando a gente fala assim,
apoio, busque apoio mesmo. Tem mães que compram de tudo, que tem um quarto todo bonitinho pro bebê, querem muito amamentar. Exatamente. Então tem uns pilares realmente da amamentação, que são o quê? Que a gente já falou aqui, um deles, acreditar que é capaz, né, de amamentar, ter o desejo de amamentar, a questão de uma alimentação saudável, né, uma alimentação balanceada, a questão da hidratação também, que é muito importante, né? Então eu digo assim, amamentar não começa no peito, amamentar começa na cabeça. É verdade, né? é verdade. Começa na cabeça. E o descanso que é fundamental também. É por isso que é tão assim, complexa o fato da amamentação acontecer da maneira favorável, porque ela não é só fisiológica, ela é psicofisiológica. Então tem que começar pela cabeça para a gente conseguir os resultados finais. Verdade. Olha, gente, como Lívia falou, a ingestão de líquidos, né, na forma de água, de sucos naturais, aguinha de coco, é fundamental para garantir, né, a produção do leite. Eu me lembro claramente do médico dizer isso. Não espere ter sede, não. Procure se hidratar aos pouquinhos, né, tomando bastante líquido ao longo do dia. Isso vai favorecer e muito. Inclusive, Olga, tem mães que sentem muita sede no momento da amamentação. A gente fala sempre assim, deixa uma garrafinha, um copo de água sempre próximo ao local que você amamenta, que isso é importante. Agora, a alimentação é boa sob todos os aspectos, né? Mas em especial nesse assunto que nós estamos dizendo, vocês vão me confirmar isso, acho que o consumo de fontes, né, de ômega 3 pelas mães contribui para o desenvolvimento cognitivo do bebê. O QI fica mais alto, melhor linguagem, habilidades de comunicação, diminuição das taxas de alergia e de asma. É por aí, não é? É sim. Hoje, inclusive, em relação ao leite materno, já se tem descoberto pesquisas mostrando já indícios de um reflexo em doenças na idade adulta, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, hipertensão arterial, né, que assim, já tem uma obesidade, sobrepeso em relação à amamentação, né? Na verdade, assim, a cultura da amamentação mudou muito de um tempo para cá, ainda bem, né? Levou-se um tempo que acreditava-se que todo o leite de latinha que era muito melhor do que o leite do peito, né? E isso tem sido desconstruído, quer dizer, reconstruído de um tempo para cá, o que é muito bom, né? Então, hoje já se sabe dessas vantagens. Eu acho que a gente está entrando numa era, quer dizer, já há algum tempo que as pessoas buscam se preparar, mas numa era de não só da preparação para amamentar, mas assim, as pessoas sabem que é bom amamentar, mas elas têm que saber como amamentar, né? E como é justamente esse apoio, essa informação, buscando isso. Ok. Né? Olha, de tudo que nós estamos dizendo aqui, estamos em companhia de Lívia Teixeira, que é uma educadora perinatal, de Jacira Brasileiro, que coordena um grande hospital aqui, né? Ela é enfermeira e coordena a parte da maternidade de um grande hospital. E nós temos também o doutor Leomar Lírio. Ele é médico obstetra, está na linha conosco. Do ponto de vista médico, eu quero saber a opinião dele também. Já vamos falar com ele, mas antes temos informações do trânsito. Muito bem, agora vocês vão poder também escutar sobre o ponto de vista médico, né, doutor Leomar Lírio. Ele é diretor médico da maternidade do Hospital Português e um grande incentivador ao aleitamento materno. Tudo bom, doutor Leomar? Tudo bem. É um prazer falar com o senhor aqui no programa, viu, doutor? Eu também sou uma entusiasta quando o assunto é criação de filho, né? E não tem como falar de uma boa criação de filho sem colocar como prioridade esses primeiros meses de vida, fazendo essa troca, né, de afeto, né, entre mãe e bebê, sem contar que previne muitas doenças, e é sob esse ponto de vista que eu queria que o senhor também falasse. Doutor Leomar, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. A ligação está um pouco ruim para mim aqui, o retorno. Eu vou restabelecer o contato e já a gente se fala. Eu vou atender agora o Paulo, que está na linha 3. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Diga, querido. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Passei por uma situação familiar muito parecida. Minha esposa, o meu filho, na verdade, ficou na fase de neonatal, na UTI. Eu gostaria de saber se existe algum tempo necessário para adequação e adaptação ao peito, para a saída do neonatal. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos, que eu sou ouvinte de vocês, sempre que eu estou no trânsito, estou vindo à metrópole. Que bom, Paulo, obrigada. Então, deixa eu falar, porque eu também coordeno a UTI neonatal, né, da maternidade, e temos um papel importantíssimo com essas crianças que são internadas na UTI, no resgate da manutenção da lactação.
Então, aquelas crianças que estão internadas e que não, pelo aquele momento provisório, eles não podem ser amamentados ainda pelo peito da mãe, nós temos um compromisso profissional de manter essa lactação dessa mãe, dessa puérpera, onde, quando ele estiver apto para fazer a sucção, que só seria a partir da 34ª semana de gestação, essa criança, ela com idade gestacional, ela estaria apta a sugar. E aí a gente iniciaria os primeiros passos dessa criança aprendendo a sucção. E aí, com o objetivo de que essa criança saia de alta da maternidade com aleitamento materno exclusivo. Muito legal. Essas informações são muito preciosas. Gente, olha, para as mães que amamentam, né, como no início do programa Jacira Brasileiro falou pra gente, há diversos benefícios também, como a diminuição dos riscos de desenvolvimento do câncer de mama e auxílio na recuperação do peso normal no pós-parto. Isso porque a produção de leite, ela gera também muito gasto de energia. E só pra gente lembrar também, não custa advertir, né, muitas vezes, tantas quanto forem necessárias, mães que amamentam devem evitar definitivamente cigarro, bebidas alcoólicas, o café, o chá preto, leite e derivados, os alimentos com corante, os alimentos light, adoçantes, além de não exagerar em temperos com odor muito forte, como o alho. Isso nós já temos uma ideia, agora eu queria que vocês duas pudessem explicar o porquê disso, como que isso interfere, né, nesse gostinho do leite e pode comprometer uma boa mamada. Na verdade, assim, os alimentos, eles modificam o sabor do leite, né? Inclusive a cor do leite também. Uma mãe que come muitas folhas, né? Salada com folhas verdes escuras, ela tem o leite com uma cor diferenciada. Existe o leite esverdeado, o leite azulado, né? Modificado em função dessa dieta da mãe. Mas em relação a esses produtos que você falou agora, Olga, o álcool seria o que a gente... O grande vilão. Isso, o cigarro também, né? O álcool, inclusive, ele passa para a corrente sanguínea e o leite ele é produzido a partir do sangue, então ele também vai passar para o leite, então não é realmente recomendado. Lactose, como você falou agora, os leites e derivados, né? Leite e derivados, na verdade, assim, o que a gente fala é que não precisa cortar da dieta inicialmente, né? Se esse bebê vier apresentar alguma intolerância, isso da avaliação do pediatra em relação a isso, aí sim pode-se ter uma dieta com uma restrição ou até a proibição desses produtos. Ok. Mas assim, tem muito mito em relação à alimentação. Muita coisa que dizem não pode, e enfim, o álcool e cigarro, sim, né? E drogas, né, de uma forma geral. Inclusive, medicamentos. Existe um manual, o próprio Ministério da Saúde, todos os médicos, os profissionais de saúde que trabalham com aleitamento materno sabem que existem alguns que são contraindicados mesmo usar durante a amamentação, mas outros paralelamente se pode usar, né? Então você sabe que tem antibióticos, anti-inflamatórios, vários que são compatíveis com a amamentação, não tem problema. Mas assim, os mitos que às vezes atrapalham um pouco, né? Em relação à amamentação. Cite alguns para mim, assim, só pra gente ter uma base. Pra gente já desconstruir logo, né? Pra gente desconstruir. Olha, por exemplo, falam muito do milho, né? Como produtor de leite, como um galactogogo. Na verdade, assim, não existe nenhum último congresso o ano passado, tivemos uma aula sobre isso, e assim, não existe uma comprovação científica. Não, né? Canja de galinha também diz que é ótimo. Mas assim, tem algumas... Esses sopas, qualquer alimento que tenha o teor com líquido, é como se você estivesse se tendo uma hidratação maior. Okay. Então, um relaxamento também, né? Com certeza. Mas assim, o milho, tem mães que relatam, bebi um copo de mingau de milho e meu peito encheu muito. Que milagre. Outras pessoas falam assim, bebi 2 litros de mingau e nada aconteceu. Então assim, isso é muito também de pessoa para pessoa. Da mesma forma que a gente tem um comportamento, uma reação diferente de alimentos. Uns comem repolho, feijão, uns ficam com mais gases do que outros, enfim. Isso varia muito de pessoa para pessoa. É verdade. Por isso que, olha, se for possível, é melhor que a gente converse sempre assim,
primeiro, participar desse aconselhamento. Eu acho que esses assuntos todos são envolvidos, não acredito que seja só a amamentação em si, mas tudo que envolve, né, uma boa amamentação, como alimentação e outras coisas mais. E se tendo oportunidade, é bom que se faça esse aconselhamento, é bom que se recorra a todos os tipos de informação, que tirem as suas dúvidas também, não é? E hoje a nossa proposta no Sinta-se Bem é exatamente essa, você não vai perder essa oportunidade. Se ficar pendência, não tem problema nenhum, em outra situação você pode mandar pra gente um e-mail, sinta-se bem, @radiometrópole.com.br. Eu tenho as meninas aqui na minha agendinha, eu recorro a elas sempre que necessário, será um grande prazer auxiliá-las. E para nós também. Pois é, tá vendo? E é ótimo. E como, olha, um intestino saudável é bom sobre todos os aspectos, né? Melhora a absorção dos nutrientes, né? De tudo aquilo de importante que você come. Ajuda também na liberação das toxinas, levando benefícios para a saúde da mãe e melhorando a qualidade desse leite. Então é muito importante pensar mais detalhadamente naquilo que come, né? O que eu estou botando para dentro aqui em termos de nutrientes, tanto para mim quanto para o meu bebê. Vamos pensando nisso, fazemos um intervalinho comercial, mas é vapt-vup, a gente está de volta, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta na semana do aleitamento materno. Nosso assunto não poderia ser outro, né? Lívia Teixeira, que é uma educadora perinatal, está conosco, e Jacira Brasileiro também, que é enfermeira, coordenadora de uma maternidade, um grande hospital, está aqui explicando pra gente os benefícios de uma amamentação. E agora o doutor Leomar, a gente conseguiu restabelecer o contato com ele é obstetra, está na linha também, vamos falar com ele. Tudo bom, doutor Leomar? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Agora estou te ouvindo melhor. Você está aí muito bem assessorada por Lívia e por Jacira, parceiras de longo tempo no processo de estímulo ao aleitamento materno na Bahia. Verdade, doutor. O senhor, na condição de obstetra, me diga, né, qual é o seu papo, assim, com as mulheres que o senhor acompanha, né, com tantos bebês que você coloca no mundo, assim. Você já faz esse diálogo, esse contato do médico e da paciente já é muito importante? Com certeza absoluta, né? Eu tenho por praxe dizer que a amamentação é uma verdadeira obra de arte. E como toda obra de arte, ela tem que ter muita paciência, muita calma, para que esse processo seja efetivado de maneira correta. Entretanto, eu gostaria de dizer também, fazer um apelo ao público e principalmente aos profissionais que lidam diretamente com o pré-natal, que é assim o pilar máximo, né, da gravidez, que estimulem a lactação desde o início da gestação. Nós não podemos impor a essa mulher que amamente sem que ela esteja devidamente preparada e orientada durante o seu processo de pré-natal. O processo de se ensinar a amamentar, ele faz parte, na minha visão, a partir do primeiro trimestre da gravidez. Essas mulheres têm que ser estimuladas, orientadas, e que elas devem ter aquele momento da sua consulta de pré-natal, um momento dedicado ao processo de amamentação. E isso, no meu dia a dia, eu tenho visto com um resultado bastante satisfatório. Maravilha. Nós conversávamos, inclusive, aqui no intervalo, doutor, sobre o colostro, né? Muitas mães, às vezes, acham dispensável aquilo ali, acham que aquele leitinho é tão fraquinho, o colostro. Vamos falar um pouquinho dos benefícios dele? O colostro é, sem dúvida nenhuma, uma parte da lactação. Ele não é um precursor do leite materno, né? Costumamos dizer que o colostro, sem dúvida nenhuma, é uma vacina das mais naturais. É exatamente nesse processo em que nós vamos encontrar os primeiros anticorpos. No primeiro processo de defesa do bebê advém exatamente da sucção primária, que é a sucção inicial da gravidez, com a extração, vamos dizer assim, do colostro. Ele é muito rico em anticorpos, em elementos que vão favorecer com que esse bebê venha a ter um processo imunológico bem instalado nos seus primeiros dias de vida. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante, um fato relevante. Hoje, por circunstâncias das mais diversas possíveis, essas mulheres, elas saem da maternidade ainda num processo muito primário do pós-parto, onde não aconteceu ainda uma pojadura. A pojadura é a descida do leite. Por isso que o parto natural é tão importante com relação ao processo de amamentação,
porque quando você tem um parto natural, automaticamente esse organismo já fez todo um processo de mudança, de transformação desses hormônios da gravidez para o processo de amamentação. E por vezes essas mulheres têm bebês uma semana mais precoce, e quando elas saem do hospital, o organismo ainda não teve assim, uma mudança total para que os hormônios iniciais da lactação se fizessem presentes. Sem dúvida nenhuma, a sucção é o estímulo, é ela quem vai realmente proporcionar a manutenção dessa lactação. Entretanto, esta apojadura que é a descida do leite, ela depende de feedback, de trocas hormonais para que ela aconteça. E se a mulher não é orientada nesse início de que ela tem que aguardar um pouquinho, que a apojadura vai chegar com estímulo, com o passar das horas, né, nem dos dias, das horas, essa mulher acaba fazendo a introdução de um leite artificial, e aí uma vez conhecido a chupeta da mamadeira, muitas vezes o bebê recusa ao peito materno, tá? Então isso é uma coisa que a gente, como profissional, todos os profissionais de saúde têm que dar contenção totalmente voltada para isso. Olha, a apojadura não chegou ainda, mas você tem que continuar insistindo. Esse leite só vai chegar daqui a 24, 48, 72 horas. É diferente do parto natural. O parto natural, a apojadura é imediata, quase com 12, 18, 24 horas você já percebe mamas túrgidas, mamas basicamente prontas para que esse bebê já comece a fazer uma sucção e já encontre uma resposta, né? Já encontre aquilo que ele está buscando, que é o alimento. Ok, doutor Leomar. Então, isso é um fato extremamente importante e que eu não posso deixar de citá-lo. É verdade. Doutor Leomar, muito obrigada por complementar, né, as informações que nós estamos trazendo aqui através dessa entrevista com Lívia e com Jacira. Foi excelente conversar com você. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de conversar aqui nos nossos estúdios em breve. Um grande abraço e obrigada. Tá, muito obrigado também. Um grande abraço para você. Bom, eu vou até aproveitar, Lívia e Jacira, né, já que ele falou dessa dificuldade que muitas mães às vezes abandonam, né, por falta de persistir um pouquinho mais, empedramento do leite, é um nome vulgar, tenho certeza que deve ter um nome mais apropriado para tal, mas quais são essas dificuldades e como lidar bem com elas para garantir, né, uma amamentação bem sucedida? A realidade, Olga, realmente o que o doutor Leomar falou é muito importante. Essas mães ficam na maternidade por 2 dias no mínimo, ou no máximo, aliás. E o que é que acontece? Quando elas começam a entender o processo de aprendizado mesmo sobre a amamentação na maternidade. Mas elas não têm tempo hábil para sair segura sobre o processo de amamentação, em alguns casos. E o tempo dessa apojadura, quando ela chega, é quando essa mãe já vai estar em casa. Então, por mais que a gente ensine na maternidade como lidar com essa mama engurgitada, que é cheia de leite, para que dê o alívio e ela favoreça a que essa criança faça uma pega correta na hora do processo de amamentar, ela não tem a habilidade para fazer. E aí a importância dos grupos de apoio na amamentação. Porque aquela mãe que ainda saiu da maternidade, que só vai fazer essa apojadora em casa e que não consiga lidar com essa dificuldade, então ela precisa de um apoio, porque é por esse motivo mesmo que a gente vê os desmames precoces, porque não tem uma informação e aí cria um problema depois, que aí vem as fissuras mamárias, para uma pega errada, para uma falta de conseguir fazer com que esse bebê manipule essa mama que está muito cheia, e aí acontecem os problemas e ela vai precisar de apoio, ou então ela vai desistir dessa amamentação. Essa fase da chegada do leite, eu digo que é a fase mais delicada, a fase que requer uma atenção maior das mães e dos profissionais de aleitamento materno. Porque enquanto o colostro, na fase 1, vamos dizer assim, só do colostro, e que esse colostro, o doutor Leomar falou até em relação a isso, aparece a partir da gestação, né? Então eu sempre digo assim, quando o bebê nasce, né, e se for com um parto natural, isso vai ser mais rápido ainda, quer dizer, a produção de leite vai acontecer mais rápido ainda, mas esse colostro que já existe nessa fase, ele já está garantido. Eu digo assim, o restaurante do bebê já está garantido desde a gestação.
Então, nasce esse bebê só colostro os primeiros dias, o que Jacira falou, essa mãe está no hospital recebendo todas as informações, todo esse apoio. Ela vai para casa, justamente numa fase mais delicada. Com a chegada do leite, chegam também alguns desconfortos, né? Desconfortos que são temporários. Então, essa mama fica cheia, congestionada, né? É um processo normal, né? Isso é para acontecer mesmo, né? Então, no popular se fala, a mama está empedrada. Isso. Mas, na verdade, não é que o leite tenha solidificado, é porque essa mama, ela está congestionada. Uhum. E aí, como ela está com um volume maior, e esse congestionamento, esse inchaço natural dessa fase... Precisa fazer uma retirada. E assim, os dutos ficam apertadinhos, eles são pressionados, então esse leite tem uma certa dificuldade de fluir. Então, com a mama muito cheia, o bebê tem dificuldade de fazer uma pega adequada. E se a pega não for adequada, aí derivam vários problemas. Né? Certo. Bom, dentro daquela condição de mito, eu já até dentro da sua explicação entendo o porquê das pessoas dizerem que um pente virgem passar na mama é bom. Não é nem o pente virgem, deve ser um estímulo mesmo, uma massagem. Massagem, exatamente. E virgem pelo fato... É limpo, né? Limpo. Aí a gente vai entendendo, né, aqueles conselhos de avós que passou de geração em geração. Vamos atender a Elisa, que está na linha 2. Oi, Elisa. Boa tarde. Boa tarde, Elisa. Eu vou fazer uma pergunta, desculpa por ignorância, mas eu tenho um filho que ele me amou só 3 meses, depois eu dei o leite normal, que é esse leite de criança, que são as marcas mais caras, né? Uhum. Daí falaram que ele ia ter problema, pois ele nunca ficou doente, só que falaram assim, como ele é uma criança hiperativa, dizem que por causa disso, que eu não dei o peito para ele não é uma criança tranquila, ele é uma criança hiperativa. Sim. Eu queria saber se eu sou culpada de não ter dado o peito para ele por causa disso. Eu tá até me tá? Não, Elisa, também não é assim, né? Vamos com calma. Você deve ter tido suas razões. E então? Veja só, se fala de sim, com a amamentação mais prolongada, né, a questão daquela criança, daquele sujeito ser mais saudável e tal. Mas assim, não, esse caso que você falou de hiperatividade não tem uma relação direta com a questão da amamentação, né? Então, assim, não se culpe, né, em relação a isso. Para você, eu acho assim, que tem o ideal e o possível. O seu possível foi amamentar até 3 meses. Então, pronto. Né? Então, você não é uma mãe ruim por isso. E ainda tem muita coisa para fazer. Nossa, imagina, isso corrige, você viu? Essa questão da hiperatividade, tem tantas manobras aí que você pode lançar mão. Obviamente, se necessário, recorrendo à medicalização, mas na maioria das vezes tem muitos outros mecanismos que garantem um controle absoluto desse problema. Então eu fico convidando naturalmente vocês, né, porque um assunto vai puxando o outro e a gente procura conversar sobre tudo aqui no programa, todos os dias de 4 a 5, inclusive sobre hiperatividade, é um tema que a gente gosta muito de discutir e com pessoas que trazem, né, muito conhecimento para discutir conosco. Vamos aqui só ver a questão da Silvana. Ela disse que tem um problema que ela achava que não conseguiria amamentar e agora a filha tem 1 ano e 4 meses e ela não consegue tirar a criança do peito, né? Vocês podem me dar alguma dica desse desmame? Olha, na verdade, o desmame, ele, assim como essa parceria se estabeleceu aos poucos, né? Houve uma fase de adaptação para ela acontecer, ela também vai precisar ser gradativa, né? Não pode ser radical. Na verdade, há uma dependência, né, nessa relação, tanto da mãe quanto do bebê. Então tem que ver como é que está isso para você enquanto mãe. É um desejo seu, realmente? E o bebê? E assim, na verdade, já tem 1 ano e 3 meses, você falou, né? Então, que seja de forma gradativa, que você busque distrair com algumas atividades que a criança gosta. Então, assim, não sentar no mesmo lugar, da mesma forma, né? Mas, assim, não pode ser tirado de uma vez. É verdade. Eu também, com meu filho, que eu amamentei até 2 anos, o segundo que eu amamentei até 2 anos e meio, eu tive esse problema. Inicialmente, eu achava que eu iria fazer isso assim de uma forma mais radical, mas eu vi que não. Então, nada pode ser assim. Isso, né? Eu conversava e assim até educava nesse sentido, né? E aí fui trabalhando aos poucos. Então assim, não tem uma fórmula mágica. Vai devagar que vai dar tudo certo. Olha, o George Branco parabeniza pelo programa, diz que todo dia é muito bom, mas hoje especialmente está demais e é um assunto muito importante para toda a vida. Um grande abraço e obrigada, George. Infelizmente, meninas, acho que nós teríamos assunto para no mínimo um dia aqui de
de bate-papo, mas vocês sempre propõem esses encontros, portanto, se ficou alguma dúvida, vocês precisarem mandar e-mail, eu já falei, sinta-se bem, @radiometrópole.com.br, ou se quiserem informações também desses encontros todos, vocês podem fazer contato com a nossa produção aqui, tem uma roda de conversa sobre a amamentação, detalhado com tudo que vocês precisam saber, as inscrições inclusive estão abertas. Ai, Lívia, muito obrigada, viu? Foi ótimo tê-la aqui, até uma próxima oportunidade. Foi ótimo, sim, a oportunidade, tudo de bom para todas as mães, bebês, e uma boa semana mundial de amamentação para todos. Maravilha. Jacira, gostou da experiência? Foi ótimo tê-la aqui, viu? Foi um prazer enorme estar fazendo essa troca de experiência. Volte mais vezes, viu, querida? Muito obrigada. Olha, a todos vocês, um restinho de tarde gostoso e uma noite muito agradável. Amanhã a gente se encontra aqui no final da tarde às 4 horas. Até lá. Você ouviu Sinta-se Bem com Olga Goulart.